Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, como prometido para vocês, esse aqui é um vídeo especial para comentar muito sobre muita coisa que está acontecendo. É aquela pequeno trechinho, né, de pensar, né? Eu, quando voltei de viagem e comecei a ver as notícias, eu falei assim, caraca, que é isso, né? Vou até aqui, ó. Desculpe por não estar ligado à luz, né? Fazer o quê? Mas, tipo assim, cara, o óbvio ululante já está acontecendo. Mudou tudo. Tudo mesmo. Porque, tipo, eu, eu comecei a pensar nisso quando eu vi as coisas acontecendo, né? Quando eu vi as informações vindo. E realmente falando, são coisas interessantes, né? Para a gente pontuar aqui, para a gente melhor entender sobre como é que a gente vai pensar sobre o Fluminense nesse ano de 2023. Claro, o ano mudou. Isso que é óbvio. E aí, eu cada vez mais eu colocando mais coisas nesse vídeo, eu falei assim, cara, esse vídeo vai ser longo. E é por isso que eu faço sempre assim, desses vídeos longos, eu sempre peço o seguinte. Primeira coisa, faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. E o segundo é se inscreva no canal, tá? Primeira coisa é isso tudo. Uma informação. Vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais como este às 12 horas. E eu posso abrir, por exemplo, para Campeonato Brasileiro 11 e 21 horas, tá bom? Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então só bora. E bom, eu fiz uma lista aqui, até vai ficar pequeno, sobre o que mudou pro do Flu, né? Então já fiz a pedido de triplo C, eu vou marcar aqui um C, um Czão maior, certo? Bom, uma das coisas interessantes é que a quantidade permaneceu. O que significa quantidade? Normalmente a gente contrata mais do que 5 jogadores por temporada. Na temporada passada, a gente contratou Pineda, contratamos Cristiano, contratamos o El Bigode, contratamos Zala, Marrone, o El Bigode, Felipe Melo. Então, tipo, a gente contratou muitos jogadores. Mas a qualidade, não. A qualidade mudou. Jogadores como Pineda e Cristiano, que são jogadores medianos para baixo, a gente contrata jogadores na lateral, muito boa, como por exemplo o próprio Jorge. A questão também, propriamente dito, da qualidade dos jogadores contratados, são jogadores que realmente eles têm algum eles são de alguma forma predominantes no cenário do futebol brasileiro. Ou eles estão jogando e realmente vários clubes querem eles, ou ou eles pensam muito em jogar lá fora. Eu vi, por exemplo, do Vitor Mendes, eu vi outros jogadores ali interessantes que falaram jogar fora do futebol brasileiro. Querem ter uma chance. Então a qualidade realmente aumentou e muito nisso tudo. Isso daí me traz justamente essa situação de assim, cara, a mudança de métricas, né? Eu sempre falo isso, né? Métricas do Flu. As métricas do Flu antigamente era justamente você contratar jogadores, além do Germancano, claro, que foi uma contratação maior que tem, né? Mas assim, quando a gente contratou os jogadores, a gente só ficava batendo na tecla em uma só situação. A idade do jogador, que é tão velho, que tá quase morto, que vai
que a gente está fazendo uma. A gente não tem um time de futebol, a gente tem justamente um lugar para repouso. Porque se a gente pegar justamente a América do Fluminense antigamente, era qual? Era justamente você pegar jogadores velhos de mais de 30 anos e contratar eles. A informação ali local foi justamente que você contratar um jogador mais veterano, que é o seguinte, você tem você tem uma linha, né? Você tem um contraste, né? Você tem uma uma linha X com uma linha Y. Sendo que essa linha X que está aqui, ó, ela fala o seguinte: a idade que você tem. E aqui fala o preço que você tem. Então, a idade mais o preço. Claro, jogadores mais jovens realmente tem um preço menor do que jogadores mais velhos. Até um ponto. Porque a gente faz uma linha assim, ó. Sobe e desce. E realmente falando, a gente contratava muitos jogadores da descida dessa linha de compra de jogador. O Cano, propriamente dito, é um jogador que, mesmo tendo feito muito gol e tendo uma qualidade que não se deve contrariar, o Cano, quando ele jogou, ele já era um jogador que estava tecnicamente em decadência pela idade dele. Jogador de 32 anos, né? Hoje em dia, a decadência transforma-se mais, cada vez mais velho, mas 32 anos. É um jogador que realmente não tem uma qualidade nos futebols que ele passou. E que realmente, no Fluminense, a qualidade dele se tornou uma das melhores possíveis. Então, sim, o Germancano, ele trouxe realmente a situação, mas que trouxe também essa outra situação, que é justamente que contratamos só jogadores velhos. Hoje, contratamos jogadores novos. O Jorge, o Guga, o Vitor Mendes, o Vitor Eudes, possivelmente a gente poderia contratar o Vina, que não é tão velho assim. Ou seja, realmente a mudança era: a gente só contratava o jogador velho e agora a gente só contrata o jogador novo. Então teve uma mudança de métrica. E a outra mudança de métrica que surgiu no Fluminense foi justamente essa contratação de jogadores com contrato em algum time. O Giovanni sem contrato, o próprio Keno, o Guga. Claro, uma grande parte está indo por empréstimo. Mas você está vendo como que é a situação? Antes a gente nem chegava a comentar sobre aquele jogador ali, mas aquele jogador ali tem contrato com aquele time, então a gente vai ter que esperar até acabar o contrato para esse sim contratar. Porque de graça, tecnicamente, fica mais barato. O pessoal precisa pagar a luva e a luva é facinho de pagar. Então a mudança que realmente essas métricas surgiram em grande elenco. Justamente. Então realmente essa mudança de métricas mudou a postura do Fluminense perante o time do Brasil. Agora, como é que chegamos no nome de Jorge, David Terãs e Vina, né? E claro, né? Muito surgiu muito por conta dessa história aqui. Flu consultor atlético por Davi Terãs. Quer dizer, só no mínimo consultar já se transforma somente como isso daí quem fala isso é o Gabriel Amaral. É uma coisa interessante a gente notar sobre isso. Porque o Davi Terãs, ele é um jogador que é um dos melhores do ataque no Atlético Paranaense. Que, aliás, chegou na final da Libertadores. As pessoas colocam para escanteio o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores. E se chegou na final da Libertadores é porque merecia estar na final da Libertadores. E aí você consultar um jogador de final de Libertadores, um jogador que tem uma qualidade imensa, como o Davi Terãs, transforma em um jogador que realmente, ó, espetacular.
O Jorge, a gente chegou até o nome e a gente contratou o Jorge, não contratou, mas emprestou o Jorge, pegou para o empréstimo o Jorge. Mas o Jorge, para quem não se lembra, em 2019, o Jorge ele foi considerado o jogador da lateral. Foi aquele ano que o Flamengo despontou e tinha vários jogadores, dentre eles o Jorge. E toda hora estava lá na esquerda, estava lá na lateral esquerda, sempre destruindo a vida dos outros. Então, tipo, a gente tá com o nome de time de seleção de 2019. 2019 para 2023 é 4 anos. Ou seja, o que o Jorge deve ter melhorado é muito grande. Então, realmente é insano a gente entender isso. E o Vina, mesmo que novamente não tenha, novamente, igual o David Terence, só tem o nome ventilado, o Vina é o melhor jogador dos times do Nordeste. Ou você vai falar que é diferente? Calma aí. A gente não tira isso. A gente tem o David Terence, cara. A gente tem o Vina, o melhor jogador do time do Nordeste. Aí a gente tem o Fortaleza, a gente tem o Ceará, a gente tem o Bahia, que desponta justamente ali com os melhores times do campeonato do, dos campeonatos do Nordeste, né? Do Bahia, pro Campeonato Baiano, do Fortaleza, do Ceará, do Campeonato Cearense. Então, realmente falando, olha só como que foi o nível que a gente comentou a falar. E olha que eu nem cheguei a falar sobre o Thiago Silva e o Marcelo, que a gente também está conversando sobre isso, que a gente fala sobre o projeto de repatriação desses dois, que são jogadores de nível de seleção brasileira. O Thiago Silva esteve na última seleção brasileira que jogou a Copa do Mundo. Então olha só como que é insanidade a gente comentar que olha só que nomes que a gente está falando. Tipo, é igual ele tipo, só para você entender, é igual o Gerson, quando a gente fala sobre Gerson no Flamengo, quando a gente fala, por exemplo, de manter um Gabigol, um Pedro no Flamengo. São jogadores que realmente são de expressão no futebol brasileiro e mundial. O Cano, por exemplo, é um jogador de expressão mundial. É um cara que, se você for ver a lista dos 5 maiores artilheiros do mundo, você vai ver o Cano. E aí você vai ver o escudo do Fluminense. O que isso traz justamente para toda a comunidade mundial? Cara, esse cara aqui ele é muito bom. E aí você tem nomes que não estão badalados, né? Como o Keno, o Guga e o Vitor Mendes, que é o trio. Eu coloquei aqui esse trio do Atlético Mineiro para a gente falar sobre isso. Vamos falar sobre o Guga, que é o mais. O Guga é um jogador que era reserva no Atlético Mineiro. Mas porque ele era reserva do Guilherme Arana. Cara, claro que ninguém vai tirar o Guilherme Arana pra colocar o Guga, não, cara. Mas não é porque o Guga é ruim, não, cara. É engraçado, né? Tipo, o, o Kaká era retirado da pré-eleição, daquela. Que teve um tempo que tinha Ozil, Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Tinha esses 5. Quer dizer que aí, o Kaká normalmente ficava de fora. Quer dizer que o Kaká é ruim? Não. O Kaká é muito bom. Não quer dizer que o jogador que é preterido sempre pelo jogador, pelo time, se transforma em um jogador ruim. O Guga é um jogador bom, é um jogador de qualidade alta. É porque realmente no lugar dele tem um cara que é qualidade de nível de seleção brasileira, que é o Guilherme Arana. Então você não vai poder, não tem técnico que vai falar assim, tem um culhão para tirar o Guga, o Guilherme Arana para colocar o Guga, não tem.
Você tem o Vitor Mendes também, que foi um ótimo jogador também nessa parte de é, nessa parte de ser o melhor jogador do Juventude. Não é porque o Juventude ele ficou em último que a culpa é inteiramente dele. Ele é um jogador de defesa. Então, a questão maior para você ter um jogador bom é um jogador que tenha uma defesa sólida, mas que tenha um ataque que faça gol. E o Juventude perdeu por poucos gols. A quantidade negativa ali se deve muito mais à falta de goleadores no ataque do Juventude do que propriamente dito uma defesa fraca. O Vitor Mendes se transformou em um monstro dentro do Juventude. Realmente eu ficava muito bravo justamente com o Vitor Mendes quando o Fluminense jogava contra ele. E aí você tem o Keno, que é um jogador que realmente em toda hora que você via o Keno em qualquer time, você via que esse cara era um cara tenso. Era um cara que realmente pegava a bola, estabelecia a bola para ele e ele conseguia fazer o jogo, os lances, as ações do jogo sozinho. Ele não é o Neymar, ele não é o Messi, nem nada disso não, mas ele é um cara que, se ele precisar contar um contra um, ele vai ganhar do cara. É tipo o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ele é o cara que você só vai controlar ele se tiver dois caras ali. Então, olha só que nível que a gente está falando. A gente falou de Jorge, que a gente contratou. A gente está falando sobre Davi Terães e Vina, que a gente não contratou. Mas olha o tamanho dos caras. Olha o tamanho dos caras da nossa prateleira ali do Fluminense. O Keno, que está sempre na prateleira, ou é o jogador Tier 1 ou Tier 2. Tier 1 ou Tier 2. Pra quem não sabe, justamente a gente tem prateleira de jogadores. E o Tier 0 não existe, né? Você tem o Tier 1 e o Tier 2. Então você tem o Tier 1, que são jogadores excepcionais, como por exemplo o Ganso, o John Arias, e você tem o Tier 2, que não significa que eles são ruins. O Flamengo, propriamente dito, tem jogadores de Tier 2 no elenco dele. Por exemplo, o Everton Ribeiro, que é Tier 2, mas um jogador que realmente sempre desponta no campeonato. Então, você ter jogadores Tier 2 não significa que você tem um elenco fraco. Quer dizer que você tem um elenco até forte para o Campeonato Brasileiro e para outras competições. Agora, a gente está falando muito de jogador, mas a questão é o seguinte: e o técnico mudou? E realmente, dentro dessa entrevista, novamente citando aqui, dentro dessa entrevista aqui, do Gabriel Amaral, a entrevista não, o comentário do Gabriel Amaral, me preocupou uma coisa. Eu fiz um vídeo lá atrás sobre por que eu não queria o Diniz no Fluminense e por que eu queria o Diniz no Fluminense, né? Para vocês verem, né? Eu vou até mudar de conta aqui. Notícia importante. Desculpe. Eu vou colocar aqui no meu canal. Só para você dar uma olhada. Eu vou pesquisar aqui, ó. Eu fiz o. Eu fiz dois vídeos. Eu fiz um vídeo sobre porque eu não quero o Diniz na seleção. Quer dizer, cadê aqui? Porque não quero o Diniz no Flu. E aí você tem o porquê eu quero o Diniz no Flu. Eu fiz justamente esses dois vídeos. Eu coloquei porque eu não quero o Diniz no Flu. E também tem um outro que é porque eu quero o Diniz no Flu. Entendeu? Então, realmente falando, não é à toa que eu não coloquei, que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma situação do porquê eu quero, do porquê eu não quero o Diniz no Fluminense. E uma das coisas que me preocupava é justamente essa não mudança de mentalidade. O que o Gabriel Amaral falou é uma coisa preocupante. Ele não mudou muito o pensamento. Eu acho que, tipo, uma coisa que a gente fala é o seguinte: muitas das vezes a gente vai sempre se encontrar com situações problemáticas dentro do futebol.
muitas das vezes aquilo que você treinou não acontece. Eu me lembro, eu, eu vi, por exemplo, o Vampeta, não, quem era mesmo? Eu vi o Zé Roberto falar num desses podcasts, falar sobre o Bayern de Munique e o Barcelona. E aí ele falou assim, cara, a gente treinou durante 3 dias seguidos, não parando de treinar, para tentar acabar com o Barcelona. Resultado, o Barcelona ganhou da gente de 4-0. Fora que tinha que dar 2 pênaltis pro Messi, e se esses 2 pênaltis tivessem convertidos, 6-0. Ou seja, o problema maior do Diniz é justamente essa não mudança de comportamento. Essa não mudança de problema, de ter um problema e ele não conseguir mudar por conta desse problema. Eu, por exemplo, vi também do próprio Sacha, numa das situações que até meu próprio Gabriel Amaral comenta, que o Sacha, ele fala que, assim, que o Diniz é um time chato de se jogar contra, mas que no final da história sempre se encontra um jeito de resolver. A pergunta é, o Diniz está trabalhando um jeito para resolver os problemas resolvidos dos outros técnicos? Então isso me preocupa bastante, né? A gente aumenta uma qualidade para ter um mesmo Diniz. A gente não pode mudar de situação. A gente sempre vai ter que jogar daquela forma, colocando uma Kombi de um lado e dois bicicletinhas do outro. Então isso me preocupa bastante, né? A situação toda. Então a gente não teve uma mudança de postura do técnico. A gente, a gente melhorou a qualidade, mas manteve a mesma postura do técnico. E o Fred? Bom, até agora, uma coisa que eu fico até meio tenso de comentar é sobre isso. O que o Fred está fazendo no Fluminense? Porque a gente tem que cobrar também o Fred agora como um funcionário do clube. O Fred, me informaram que o Fred chegou no Fluminense, chegou exatamente para se tornar agora um gestor do Fluminense. Ele foi lá para fora para quê? Ele entregou uma camisa oficial para quê? Qual que foi essa situação de querer entregar camisas para vários jogadores? Mbappé, Neymar, Messi. Messi acho que não entregou, não. Mbappé, Neymar, Marquinhos, Thiago Silva. Thiago Silva não. Marquinhos. Tá, o que significou isso? Cadê? A gente não tem ainda a situação. Eu falo tanto de mudança e a gente tem que comentar sobre essa principal mudança. O Fred agora não é mais um atacante, é um gestor do clube. E como gestor do clube, a gente tem que entender sobre isso. Então, o que o Fred está fazendo? O que o Fred está fazendo no Fluminense? Eu amo, assim, o Fred é o meu ídolo também. Mas a questão justamente é essa. Ele sendo funcionário do clube, a gente tem que também cobrar o funcionário do clube. Você entendeu a situação? E a imprensa? Por que a imprensa trata o Flu como postulante a título? O que mudou? A gente tem um técnico que falam que é um técnico fracassado. A gente tem um time que o fracasso sempre é iminente. O que mudou? Por que eles colocaram, a imprensa ela colocou somente como postulante a títulos e colocou o Fluminense ali dentro? Não faz sentido. O que mudou? Só porque contratou mais alguns jogadores importantes como o Jorge, como o Keno,
como o Vitor Mendes, como o Guga. O que mudou? A gente perdeu um dos melhores jogadores do Fluminense há muito tempo, que foi o Luiz Henrique. A gente não tem nenhum jogador que seja próximo do nível do Luiz Henrique. O problema maior é que a gente não tinha uma das laterais. Mas o restante do time titulado que eu mostrei para vocês lá foi justamente o mesmo time. Eu vou mostrar de novo para vocês o time titular do Fluminense. Eu vou mostrar o mesmo time titular para vocês. O time titular é esse aqui, ó. O que mudou de peça foi colocada do Jorge aqui e o Keno. O que mudou para falar que agora a gente é postulante a título? Todas as contratações, a maioria delas, estão para o Fluminense B. O Vitor Mendes, o Lima, o Guga. Tipo, não dá para entender. Porque a imprensa mudou falando assim, caraca, agora o Fluminense pode ganhar título. Por quê? O que mudou aqui? Mudou duas peças. Sendo que uma é tecnicamente pior do que o Luiz Henrique e a outra tecnicamente melhor do que qualquer jogador que possa estar naquela lateral ali. Então, quer dizer, porque melhorou a lateral, o Fluminense agora é postulante de campeão brasileiro? Muito estranho, né? Porque eu falo isso, vamos tomar cuidado, cara. Porque a gente tá ouvindo isso. A gente pode estar se prejudicando perante a isso. O que eu falo de perigo à frente? A questão justamente é essa. A gente gastou muito dinheiro. Fazer empréstimo e contratações gastam muito dinheiro. Dinheiro que o Fluminense não tem. É o que eu mais vejo, cara. O Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense é um time pobre. Hoje, o Fluminense é um time pobre. Que precisa urgentemente de uma SAF para voltar a ter um futebol vistoso. É um time que tecnicamente está completo e que não dá para entender como que esse time não recebe aporte financeiro alto de alguma pessoa, porque é burrice isso. Você pegar um clube quebrado e querer transformar ele em um oásis, pegar um clube de inferno e colocar ele para um oásis, o que significa? Significa que você não tem a qualidade ainda técnica ali dentro. Você vai ter que construir por si próprio. Isso não quer dizer que isso deu retorno. Agora o Fluminense dá retorno. Ele ficou em terceiro lugar, cara. Acima de Flamengo, de Corinthians. Só abaixo de Internacional, que também ninguém sabe como que o Elefante estava lá. E o Palmeiras. Tô realmente falando, é muito estranho essa agora contratação. Parece que quer chegar porque quer chegar. A se tornar o grande expoente, o grande nome. Falando sobre Libertadores, cara. O projeto agora é Libertadores. Eu quero ganhar Libertadores. Mas Libertadores é um campeonato complexo demais. É um campeonato que você tem que ter dominância. E o nome, o que falaram justamente, dentro de todos os componentes que foram as eleições do Fluminense, era reestruturação do time. Não predominância, mas reestruturação. Então, sim, a gente tem vários perigos na frente. Que se a gente não ficar ligado, a gente vai cair na desgraça. Então, vamos tomar cuidado com isso? Vamos. Pra você ver só a situação, cara. Vou ficar grandão aqui. Olha só o tamanho do vídeo. Tem 29 minutos de vídeo. 29 minutos de vídeo. Para eu comentar para vocês sobre isso tudo que eu tô falando. Esse é um breve apanhado, justamente. Eu poderia ter falado de muita mais coisa, entendeu?
sobre, por exemplo, como é que tá essa situação de jornalista e jornalistas e o próprio clube, né? A questão do vazamento de informação sobre a questão da veterana e de Viana, sobre a vazamento e a não presença do Diniz. Ele está falando isso tudo. Então, gente, pé no chão. O Fluminense mudou, mas não para tudo isso, tá bom? Me desculpem, né? Porque aqui não tem uma iluminação boa. Mas muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. E se inscrevam no canal Duque Tricolor. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Meus sites estão na descrição desse vídeo. Se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Saudações tricolores e peço desculpas pelo esse vídeo, mas é só esse vídeo que tem hoje, tá bom? Falou!